Olá, meu brasileiro! Se você está planejando morar em Portugal e caiu neste vídeo, é porque você quer saber se Portugal cabe de verdade no seu bolso. E aqui você vai ter o custo de vida real, com dados que normalmente são ocultados nas informações que circulam aí pela internet. Então não saia daí que depois da vinheta eu vou te mostrar tudo. Eu sou Johannes Schneider e você está no Trajeto Portugal, o canal do brasileiro europeu em Portugal. Siga-nos nas redes sociais para receber conteúdos preparados para você, toda semana. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para ficar sabendo assim que novos vídeos forem publicados. E o cenário de hoje é a cidade de Aveiro, conhecida como a Veneza Portuguesa, por seus canais e barcos coloridos. E já que vamos falar sobre custo de vida, essa charmosa cidade possui um custo de vida relativamente mais baixo que outras, como Porto, Lisboa e Coimbra. E esse assunto de hoje é fundamental para quem quer mudar para Portugal. Saber qual o custo de vida para morar aqui é um dos primeiros passos para se organizar e planejar para o seu projeto de mudança. Eu diria que até uma informação decisiva sobre emigrar ou não emigrar, seja para estudar, trabalhar, investir ou se aposentar. Acontece que o custo de vida vai muito além de simplesmente saber quanto custa um bem ou serviço, né? E também há muitos dados que não são divulgados nos cálculos que a gente vê na internet, não sendo então considerados, o que acaba mascarando o custo real, né, de vida aqui em Portugal, e que pode prejudicar quem pretende viver aqui. Nesse vídeo eu vou falar sobre os custos verdadeiros, também sobre as cidades portuguesas mais baratas e mais caras para se viver em 2021, e também vou fazer um comparativo imperdível entre 5 cidades. Além disso, vou responder sobre 2 perguntas que sempre me fazem: qual o menor custo de vida, em Portugal ou no Brasil? E qual a cidade em Portugal com menor custo de vida? Então, antes de entrar nesses detalhes, é importante saber como funciona o custo de vida, para então avançarmos aí em outros assuntos. E o que é o custo de vida? Em resumo, o custo de vida é um indicador que diz quanto caro é morar numa cidade ou um país mantendo um determinado padrão de vida. E esse custo de vida é calculado por diversos institutos, como o DIEESE, né, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e estabelecem critérios específicos, né? Cada um tem um tipo de critério, mas eles consideram a soma dos preços médios pagos por bens e serviços, né? Avaliando com base na média salarial do lugar que está sendo avaliado. Em outras palavras, para simplificar, é a quantia de dinheiro necessária para sustentar em um certo nível de vida, né? Incluindo despesas básicas de alimentação, transporte, saúde, entre outros no dia a dia. E também é muito usado para comparar 2 localidades, quer dizer, dois locais diferentes, como 2 cidades. E essa quantia em dinheiro, o salário, ou mesmo o salário mínimo, como uma referência, varia, por exemplo, entre 2 países como o Brasil e Portugal, que o poder de compra do salário mínimo aí pode ser maior ou menor, né, a depender do custo de vida. E como essa comparação é baseada em um índice que considera preço, médio, despesas, por exemplo, pode ser na realidade maiores ou menores de acordo com os valores dessas pesquisas. Então digamos assim, não é tão preciso, né? Então já deixo claro que esses valores aí são aproximados, podem variar para maior ou para menor. E mesmo sendo uma referência, por causa de quem está se planejando morar em Portugal, o cálculo do custo é importantíssimo, né? Pois vai, vamos dizer assim, indicar o valor aproximado, o orçamento necessário para que você possa viver aqui, né? Pagar suas contas e decidir ou não mudar para Portugal. E claro que além dos locais e cidades, existem outras variáveis aí, como o número de pessoas na família, né? E o padrão de vida que se pretende ter, né? E agora vamos analisar o custo de vida de 5 cidades, né? Que eu separei para a gente fazer uma análise, são as cidades mais procuradas, costumam ser aqui em Portugal por brasileiros. Então vamos falar de Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Lisboa, tá? E dessas cidades vamos analisar 10 itens. Então temos aí os itens mais básicos, né? 7 que são os mais comuns e 3 que são que as pessoas praticamente não falam ou nunca falam, né? Então vamos falar primeiro de habitação, que eu acho que é o item que tem o maior peso, né? Mas vamos falar também de alimentação, transporte, educação, saúde, utilidades, se aí entra despesas mensais fixas, como luz, água, internet, celular e o telemóvel, né, como o pessoal chama aqui. E também lazer, vestuário, o veículo, e aí eu vou esclarecer depois por que eu não estou incluindo o veículo na questão dos transportes, tá? E também os cuidados pessoais aí, vamos dizer, cabelo, barba, sobrancelha, unha e outras coisas aí que as pessoas se cuidam, né? Cortam o cabelo, faz uma unha e tal. Mas agora segura aí que depois dessa parte ainda vou falar
o que o pessoal realmente omite e que assim tem um impacto muito grande no custo de vida aqui em Portugal. E Braga é a cidade mais antiga de Portugal, né? Fica ao norte de Portugal, 40 minutos do Porto, mais ou menos. E ela é conhecida como a Roma portuguesa, que além de ter sido fundada pelos romanos aí no ano de 16 a.C., quer dizer, imagina quanta história, né? Esse cenário é um cenário romano e religioso, né? Nitidamente se percebe isso nas ruas. E apesar de ter mais de 2.000 anos de história, é uma cidade jovem, já recebeu inclusive título de capital europeia da juventude. E recentemente houve o censo aqui em Portugal, que inclusive é obrigatório, né? O último foi em 2011, esse agora teve em 2021, e os resultados aí preliminares já apontam que em Braga teve um aumento de 181 mil habitantes para 193 mil. E isso assim já foi uma festa aqui em Portugal, porque Braga, vamos dizer assim, foi a cidade que mais teve aumento de habitantes, né? E Portugal não para de encolher, essa é a verdade, né? A população está ficando mais velha, os jovens estão imigrando, né? Estão indo para fora. E mesmo o governo fazendo assim uma campanha muito forte para a imigração, de fato o governo tem facilitado ao máximo a entrada de imigrantes para aumentar o número de habitantes, ainda assim não está sendo suficiente. Portugal continua encolhendo. Então a gente vê que os imigrantes hoje, eu já falei disso em outros vídeos, mas os imigrantes eles têm um papel fundamental em Portugal. Tá? Eu acho que 10% aí de Portugal é de imigrantes. E se assim não fosse, talvez Portugal já não estaria mais se bancando. Eu vou falar um pouco mais disso mais à frente. Bom, então vamos para o custo de vida de Braga, que é a primeira cidade que vai ser analisada aí. E como vai ser a primeira vez que a gente vai analisar, eu vou passar mais devagar por cada item, né? Eu vou fazer algumas observações. E isso mais para contextualizar. Depois nas cidades seguintes aí não vai ser necessário. Habitação é o primeiro item, né? Eu acho que é o gasto do orçamento aí que mais pesa, né? E no mundo todo é assim, e em Portugal não é diferente. Aqui eu acho que se consome 30% do orçamento só de habitação, ou mais, né? Dependendo da cidade. O aluguel em Braga de um apartamento, um T1 no centro, custa em média 550 euros, né? E um 3 quartos aí na faixa de 870 euros. Isso no centro também, tá? Inclusive sobre os tipos de imóveis, né, essa nomenclatura T1, T2, T3, eu falei neste vídeo aqui, tá? Eu vou deixar o link na descrição, acho que vale a pena dar uma olhada também, porque você vai se familiarizando aqui com como funciona, né? E também, esses imóveis, quando eles são fora do centro, eles são mais baratos. Então, um T1 aqui em Braga, fora do centro, sai 410 euros, mais ou menos o aluguel, né? E um de 3 quartos, que é o T3, sai em média aí 640 euros. Porque não é exatamente no centro, né? Eu acho que no mundo todo é assim também. E claro que esse valor varia, né, conforme o tipo de imóvel, se ele está mobilado ou não, né, ou mobiliado, como a gente conhece, aqui chama mobilado. Se esse imóvel é novo, se a localização dele, de repente, tem alguma coisa à sua volta que é interessante, por exemplo, mercado, então isso tudo vai variando aí o custo, né? Mas de qualquer forma, assim, comprar casa é muito vantajoso, tá? É mais vantajoso do que alugar, sem dúvida, porque você acaba pagando, dependendo da situação, uma parcela muito próxima do valor do aluguel. Nesse caso, você acaba pagando o que é seu, né? Então, vale a pena financiar. Então, para quem está chegando, eu acho que acaba sendo a opção alugar, né? Especialmente se você vai ter que capitalizar ainda. Mas o aluguel, sem dúvida, é o mínimo possível, porque a partir do momento que você consegue financiar, você realmente está pagando o que é seu e é muito mais vantajoso, como eu falei, né? Em Braga, né, o metro quadrado em média custa 1.150, então não é um metro quadrado muito caro. Até pouco tempo era muito mais barato. O preço dos imóveis em Portugal aumentaram-se bastante, né, nos últimos anos. E para piorar a situação, acho a distância entre o euro e o real, né? Quer dizer, o euro tem se valorizado e aí esse distanciamento fica ainda maior. Então, para quem vem para cá, realmente tá mais difícil, né? Mas assim, também recentemente o euro caiu um pouco. A gente tem uma expectativa de que esse distanciamento aí não fique tão longo, né? Quer dizer, que encurte um pouquinho pelo menos, tá?
E agora vamos falar do segundo item, que também é o segundo item que mais pesa, que é a alimentação. A alimentação em Braga é o item assim que consome bastante do orçamento, tá? Dependendo do número de membros da família, estilo de vida também, porque cada um tem um tipo de consumo, né? Tem gente que consome mais no básico, tem gente que toma vinho importado. Então, assim, fazer uma média é difícil, mas se a gente for colocar uma média geral de compra de mercado, assim, sem muita coisa fora do padrão, tá? Diria que com um casal aí com um filho pequeno, ou talvez só um casal, seria de 250 euros, mais ou menos a média. Casal com filho pequeno, uns 300 euros mês, tá, de mercado. Porque você aqui vale a pena até comprar de semanal. O que a gente compra no Brasil é uma vez por mês. Aqui não é vantajoso, porque a cada semana tem promoções. Eu depois vou fazer um vídeo sobre isso. Aqui tem várias vantagens que, se você souber, você acaba economizando, né? E a dica de ouro que eu dou para verificar assim, o seu gasto de mercado, como seria aqui, até para ficar mais próximo da realidade, é você entrar nos sites que tem aqui, por exemplo, nós temos aqui Continente, temos o Pingo Doce, né, e tem outras tantas referências. Você entrar lá e fazer a sua compra como se você estivesse no Brasil, tá? Para ter uma ideia do que você consome aí. E aí você no final vai ter o valor da compra em euro, né, em valor real, quer dizer, em euro mesmo, e vai poder exatamente saber quanto vai ser o seu custo aqui, o seu custo real. Eu vou colocar na descrição o link dos principais mercados daqui, né? Como eu falei, né, o Continente, Pingo Doce, aí tem o Aldi também, Lidl, que é um alemão, tem o Mercadona, e aí você vai poder fazer essa consulta aí e ver o que é mais interessante. Eu falei que vou fazer um vídeo também sobre isso. Tem outras tantas questões aí de vantagens. Por exemplo, se você vai fazer a compra no mercado, e até sugiro, se você for fazer agora a compra, até para testar, que você faça uma compra da linha branca, né? A linha, a marca do mercado. Por exemplo, se for do Continente, compra os produtos só do Continente. Faz uma diferença muito grande no preço final. Ele é bem mais barato e assim a qualidade dele é excelente, não perde, assim, sinceramente, assim, a gente já experimentou dos dois e não compensa. Então vale a pena usar a marca branca, consumir a marca branca e economizar, tá? Especialmente porque a gente está pagando em euro aqui, né? E o terceiro item é o transporte, né? Vamos considerar o uso do transporte público inicialmente, né, para não distorcer o dado. Depois eu vou falar sobre a questão da compra de um veículo, se for a sua pretensão, tá? Mas o transporte depende muito da cidade, né? As cidades que possuem integração, né, de metrô e ônibus. Braga não é o caso, tá? Braga, o pessoal chama aqui de autocarro, né? O ônibus é o autocarro e o metrô é o metro. Braga não tem um metro, então a linha de ônibus cobre toda a cidade e, de fato, assim, não é assim, um pesadelo como é no Brasil, assim, em vários aspectos, em vários lugares. Você roda bem, roda com segurança, com tranquilidade, tá? São ônibus novos a maioria das vezes. Aqui a maioria, em Portugal, acho que são mais novos. Com ar-condicionado, os ônibus de Braga são ônibus elétricos, tá? E assim, em excelentes estados, né? Assim, são ônibus que em excelente estado de conservação e você não vai passar perrengue sei lá, de desconforto, né? Normalmente não anda um monte de gente em pé no ônibus, por exemplo. O gasto em média é 30 euros mensais e o passe para as crianças é gratuito. E muito embora Braga não disponha de metrô, né, que é o metro que chama aqui, Braga tem os comboios, que são os trens que vão para outras cidades. Então, por exemplo, um trem que vai para o Porto custa aí, em média, 3,25 euros, demora 1 hora para chegar lá. Então, assim, é um custo e um tempo pequeno, né? Se a gente for considerar o custo de estrada, né? Pagando pedágio e gasto de combustível. Então, vale a pena andar de comboio, sem dúvida. Também é uma viagem gostosa, né? Então, vale a pena e dá para atravessar o país todo e com um custo relativamente baixo. E também há outros ônibus para outras cidades, saindo de Braga, incluindo outros países, né? É possível, por exemplo, pegar um ônibus ir para a Espanha ou para a França, né, saindo de Braga. E agora vamos falar de outro item, que é o item educação, né? Se você está vindo para estudar, né, quer dizer, você está indo para Braga para estudar ou se tem filho que estuda, obviamente que isso tem um impacto relevante no orçamento, né? E se você vai fazer um curso na Universidade do Minho, por exemplo, que fica em Braga,
Aqui você vai pagar, obviamente, as mensalidades, que aqui se chama propina, né? E dependendo do curso e da sua situação como estudante, vai ser um valor. Mas, por exemplo, uma pessoa que vai fazer um mestrado em finanças na Universidade do Minho, tá? O português, ele paga 1.750 euros anualmente. Se a pessoa tiver uma cidadania europeia, por exemplo, for um brasileiro com dupla cidadania, ele vai pagar o mesmo valor, assim como um familiar que tenha vindo com esse brasileiro com dupla cidadania, tá? O brasileiro com cidadania europeia. E vai acabar pagando aí o mesmo que o nacional português também. Mas se não tem cidadania, aí já vai para 3.500 euros, né, como estudante internacional. No caso de ser brasileiro, né, que aí entra aí na comunidade de país de língua portuguesa, o CPLP, tá? E aí tem um desconto. Agora, para pessoas de outros países, por exemplo, que não sejam da comunidade, acabam pagando aí 4.500 euros. É bem mais pesado, né? Então, não dá para estabelecer um valor fixo, porque depende aí de uma série de coisas, como o valor de curso. Mas a gente pode considerar aí uma média de 300 euros mensais, tá? Se você estiver vindo para estudar. Lógico, é o que eu coloquei, né? Vale a pena você consultar a sua situação específica para ver se realmente você se enquadra aí, qual o valor seria do seu curso. Tem curso mais barato, tem curso mais caro, tá? Agora, se você vem com uma criança pequena, um filho pequeno, e vai precisar colocar, por exemplo, numa creche, as creches públicas aqui em Portugal normalmente muito difícil de conseguir, tá? Então, assim, a maioria das pessoas acabam colocando em creches particulares, né? E no caso de Braga, por exemplo, também tem essa mesma situação, quer dizer, creches muito cheias, assim, não tem mais vagas. E aí, se você for usar como referência uma creche privada, você pode usar os mesmos 300 euros aí para um filho, né, obviamente. E para criança em idade escolar, na escola pública, né, paga-se alimentação, né, apesar de não pagar a mensalidade. Mas dependendo do escalão, né, conforme a condição financeira da família. Mas para quem está chegando em Portugal, normalmente vai acabar caindo no terceiro escalão, que é o que paga 1,46 € por refeição. Aí a gente pode considerar 35 euros mais ou menos por almoço, né? E a criança lancha também na escola, então se for considerar mais cada lanche aí pelo menos 1 €, poderia considerar mais 2 euros diários aí, que chegaria a 48 euros. Então o total mensal, vamos dizer, seria 83 euros, né? O que ninguém te conta é que se você for trabalhar em alguma empresa, a maioria das vezes é o que vai acontecer, né? As pessoas trabalham e a criança fica na escola. Só que a criança não pode simplesmente entrar antes ou sair depois ou ficar esperando o pai ou a mãe chegar da escola, né? Chegar do trabalho para buscar na escola. Então, acaba que você vai precisar pagar um ATL, que é um centro de atividade de tempo livre, né? E com isso vai ter um outro custo. Então, você vai pagar em média aí 60 euros mensais, só que você tem que pensar que também a criança vai fazer um lanche lá pelo menos, então mais 1 € aí. Então, se a gente for fechar aí os 83 iniciais lá que eu falei, mais 60, mais 24, né, do lanche, seria 167 euros. Então, a gente pode considerar aí uma média de 170 euros aí por criança, né, considerando na escola pública. Então, as pessoas acabam não falando isso, vai para a escola pública, não vai pagar nada. Na verdade, vai, especialmente se o pai ou a mãe forem trabalhar, né? Então, esse é o tipo de cálculo que as pessoas não consideram no custo de vida e que pesa, né? Porque soma 100 e poucos daqui, 100 e poucos dali, o dinheiro vai embora. E se você pretende colocar seu filho numa escola particular, aí a gente pode dizer que o peso vai ser ainda maior, né? Uma escola, em média, você vai gastar em Braga 450 euros, né? Com o almoço, tá? E, obviamente, assim, tem outros custos, tem materiais, né? Que tem os manuais escolares, como eles chamam aqui. E então acaba tendo, se você for usar, por exemplo, uma carrinha, uma van, né, para poder levar seu filho para a escola, então tem mais um custo. Então isso tudo tem que ser considerado, né? Eu acho que o custo de vida você tem que ir nos detalhes, não dá para ir só de uma forma mais geral, abrangente, porque nos detalhes o custo vai aumentando e você só sente no bolso mesmo quando você está na realidade. Então, o máximo possível que você se aproximar dessa realidade, melhor. Agora vamos falar do item saúde. Se você for utilizar o sistema de saúde pública aqui, que é muito bom,
você vai gastar somente quando for usar, tá? É de 5 a 20 euros. O sistema de saúde, ele é pago, né? Eu já falei disso nesse vídeo aqui. E o link, inclusive, eu vou deixar na descrição, caso você queira mais informações. Mas se você for usar, você vai ter um atendimento muito bom. O sistema de saúde aqui é muito bom. E tem a cobertura total, né? O que pode pegar um pouco, talvez, questão de marcação de consulta, que você vai conseguir com um pouco mais de distância, né? Mas normalmente atende tudo. Você não precisa de um seguro pago, um seguro saúde ou um plano de saúde. Mas se você for usar um plano de saúde, né, a depender da quantidade de pessoas da família e o tipo de plano, vai ter um custo diferente. Tá? Tem seguros, por exemplo, que você usa de mercado, plano vinculado a concessionária de energia elétrica ou serviço de energia elétrica. Então, assim, várias empresas acabam fazendo aí no pacote algum tipo de plano de saúde mesmo, ou seguro de saúde. Tá? Mas nem sempre, os planos obviamente são mais baratos, eu também falei disso no vídeo, né? Os planos costumam ser mais baratos, os seguros que têm a cobertura maior são mais caros, mas como eu falei, não vejo necessidade, a não ser que tenha uma situação específica sua, mas em média aí você pode considerar por orçamento num plano mais barato, nesses planos os planos vinculados, uma média de 30 euros aí, que eu acho que é razoável por mês. E agora vamos falar das utilidades, que são as despesas fixas, por exemplo, água, energia, gás, internet, por aí vai. Água, vamos dizer que dê em média aí para Braga 20 euros, mais ou menos, energia elétrica uns 90, energia e gás, a depender da época do ano também, se for uma época do ano mais fria, vai ser, obviamente, um gasto maior, porque aqui realmente faz mais frio, você vai usar um aquecedor, ou se fizer muito calor, você vai usar ar-condicionado se tiver no imóvel, mas acaba tendo um custo maior. Então, se a gente for considerar um telemóvel também, ou celular, né, mais 30 euros, então somando aí 90 com 20, 30, a gente teria aí pelo menos uns 140 euros de consumo médio de serviços, tá, em Braga. Podendo aumentar aí conforme a quantidade de membros da família, óbvio, né? E desse valor é possível conseguir descontos, né? No caso, por exemplo, os fornecedores de energia elétrica, muitas vezes, ou telefonia, fazem promoções. Se você compra em determinado mercado, ou abastece em um determinado posto do grupo, você acaba tendo um desconto, por exemplo, de energia, ou de telefonia. Então, depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, né? Como eu falei lá na questão dos descontos, eu acho que vale a pena porque dá para economizar bastante. E o lazer, né? Aqui depende do estilo de vida, porque você vai ter pode ter um gasto com cinema, teatro, restaurante e outros, né? O restaurante, por exemplo, para duas pessoas você vai gastar em média 30 euros, tá? Se você gosta de frequentar, por exemplo, academia, que aqui se chama ginásio, você tem um gasto de 40 euros em média. Uma escola de futebol, por exemplo, para um filho. Meu filho faz escola de futebol. A gente gasta 30 euros, então a gente vai usar aí 30 euros como referência. Então, se você tiver uma vida muito ativa, quer dizer, você vai ter um gasto maior, obviamente, né? Dependendo do tanto que você vai consumir. Eu colocaria aí, para uma vida menos ativa, com um gasto menor de 100 euros. Tá? E para quem tem uma vida mais ativa, você dobra e coloca aí 200 euros como referência. Tá? Bom, e agora vamos falar do item vestuário. A chance é que você mude para Portugal com pouca coisa, tá? É difícil e caro você levar tudo que você quer, né? Eu digo por mim porque a gente acaba tendo que filtrar muito o que vai levar, a não ser que você contrate realmente uma transportadora para levar tudo da sua casa ali, móveis e tal. Particularmente acho que não vale a pena. E muitas vezes você leva uma quantidade de roupas, mesmo na mala, né? Ou na caixa, depois eu vou falar num vídeo sobre isso, as vantagens, né, de não levar mala, mas você leva muita coisa que não vai usar, né? Eu já vi gente que levou sapato alto e acaba ficando no armário num canto, gastou espaço sem necessidade, né? Tem gente que trouxe muita roupa que não usou, porque aqui é diferente, clima e tudo mais. Eu como pesquisei bastante, antes de vir eu me desfiz de várias coisas, por exemplo, terno, né? Eu sou advogado e eu tinha vários ternos. Então eu sabia que, como eu pesquisei, eu sabia que não ia usar tanto, até questão de gravata, então eu me desfiz de muita coisa, trouxe só um terno
E ainda bem, porque o espaço usado acabou sendo para outras coisas mais importantes, né, para nós aqui, para as crianças. Eu acho que assim, cada um tem a sua realidade, né? A gente priorizou muito a questão das fotos, os livros, né? Livro que é muito caro. Além disso, tem livro que você não vai achar aqui. Então, eu acabei trazendo livros no lugar, as crianças, a gente acabou trazendo os brinquedos para criar identidade, né? Então, os remédios, os que foram imprescindíveis, né? Realmente. Então, você tem que ver de fato o que vale a pena ocupar da mala. Porque muitas vezes você vai trazer um monte de coisa que não vai usar e custa muito, né? Então, isso aí é bem importante pensar. E voltando para o vestuário, né? Existem muitas promoções fora de época aqui. Então, você vai poder aproveitar isso, né? Chegando, você vai ter essas oportunidades, né? Dependendo da época, tem um tipo de produto. E aí você pode acabar comprando muito mais barato que você, vamos dizer assim, pagaria para levar a roupa do Brasil, por exemplo. Tá? E depois que você comprar esse básico aqui, né, você pode reservar aí por volta de 40 euros mensais, mais ou menos, para roupas e sapatos. Especialmente se você tiver com criança em casa, né? A criança acaba crescendo aí e você vai trocar, com certeza, a roupa deles com velocidade, né? Agora a gente vai falar de veículo, tá? E por que que eu tirei lá do tema transporte, do item transporte? Um automóvel, né? A gente chama de viatura aqui, é como se fosse um membro da família. Pensa que é como se fosse um membro da família por causa de gasto, principalmente. Ele precisa se alimentar, que vai ser o combustível, né? Precisa ir ao médico, que é a oficina, vai tomar banho, vai ser a lavagem que você vai fazer no carro, não tem jeito. Vai pagar seguro impostos, como a gente paga mesmo. E não basta simplesmente calcular o que você vai pagar no carro, digamos que você compre um carro parcelado, não basta simplesmente calcular o valor da parcela para dizer quanto que você vai gastar no carro. Todo mundo sabe disso. Só que quando você coloca no papel os gastos realmente do veículo, aí você vê o peso que isso vai ter no orçamento. Então, muitas outras questões aí que tem que ser levadas em consideração e pesam, né? Quando a gente fala em tema custo-benefício, boa parte das matérias que a gente vê não falam disso, né? Normalmente fala só o veículo, o imposto e acabou. O valor do veículo, a questão da oficina, e olha lá. O problema é que chega o orçamento e quando você vai ver não fecha, porque você gastou muito mais do que teria previsto, né, com a compra de um carro. Então vou dar um exemplo para explicar. Digamos que você vai comprar um carro de 18 mil euros usado, né, com mais ou menos 2 anos de uso, que já é assim, um bom carro. Né? Se você for comprar o carro à vista, você considera só as demais despesas que eu vou falar agora, né, porque você não vai pagar a parcela. Mas se você for parcelar, obviamente, o custo, você vai ter aí pelo menos que dá uns 2 mil euros de entrada e vai financiar aí o restante em 60 meses, vai dar mais ou menos 300 euros. Tá? Somando o valor de combustível mensal, aqui o diesel é mais ou menos 1,66, 1,67, 1,45, 1,46 é a gasolina. Tá? Então você vai gastar em média, é o que a gente gasta em média, 80 euros por mês de combustível. Se a gente for considerar uma revisão anual de um carro de 2 anos, sai por volta de 300 euros. Né? Aí você divide isso por 12 meses para saber quanto teria o gasto mensal, vai ficar 25 mensais. Tá? Soma o seguro. Se você for fazer o seguro completo, o que eu recomendo, pelo menos no começo, né, até você se habituar com a estrada, com tudo, como funciona o trânsito aqui, você vai gastar uns 500 euros. Se você for fazer um seguro só em danos para terceiros, que é todo seguro aqui é obrigatório, né? Então esse seguro para terceiros todo mundo tem que fazer. Vai sair 200 e poucos euros aí. Mas se você for fazer um completo, que é esse que eu recomendo pelo menos no primeiro ano, vai sair uns 500 euros aí para um carro aí de 18 mil, um carro médio, né? E aí se você for dividir por 12 para saber o custo mensal, vai dar 42 euros mensais. Você vai ter que somar aí o IUC, né, que é o Imposto Único de Circulação. Ele está, para um carro desse, em média, 150 euros. Né? Aí você divide também por 12, para saber quanto que você vai gastar. Vai ser 12 euros e 50 mensal. Você vai somar uma lavagem também, que você não vai deixar o carro sujo. Primeiro porque
aqui não se vê carro sujo, é interessante. As pessoas cuidam muito dos carros. Então, quando você está andando com seu carro sujo, você fica sem graça. É impressionante. No Brasil não tinha tanto problema com isso. Hoje eu lavo o carro, obviamente, assim, eu procuro os lugares que eu tenho menor gasto. Aqui o apartamento onde a gente mora, a gente não pode lavar o carro, por exemplo, em garagem. Então a gente procura com menor custo. Mas se gasta em média 10 euros mês, tá? E aí também tem o custo, por exemplo, a gente já se deslocou, né? De cidade para cidade, você acaba usando o Via Verde, que é um pedágio que é bem menor, acaba valendo a pena, tem a comodidade de você passar livre, né, pelo pedágio, e ao mesmo tempo não se preocupar tanto com a conta, né, que aqui chega pelo correio, você tem que pagar. A melhor coisa é você receber em casa mesmo, e aí você soma aí 5 euros também para o Via Verde. Se eu for calcular isso que eu falei agora, eu vou colocar aqui, tá? Mas colocando aí 484 euros e 50 cêntimos, se você estiver financiando o imóvel, o carro, né, com a parcela. E se você for pagar à vista, você vai ter o custo do carro aí de 184,50. Então, assim, para um carro mais ou menos desse valor, é esse valor que você vai ter mensal. E isso não tem para onde fugir, né? E por que a gente tem que se preocupar? Imagine que você está pagando um carro, né? Depois de 4 anos você vai ter uma inspeção também que tem um custo. Depois de 4 anos você tem inspeção e aí vai tendo um período, a depender da idade do carro que você vai ter que ir pagando essa inspeção. Se você estiver financiado, eu acho que ainda é pior porque tem a depreciação do bem, que eu não vou entrar nesse detalhe, mas você vai acabar pagando um carro quase novo, que daqui a 5 anos vai estar com um preço bem menor e o valor da parcela não vai ter diminuído, né? E também, quer dizer, um carro de 18 mil, depois de 5 anos, você vai ter gasto pelo menos 11 mil euros para manter, né? Isso se você não financiou, tá? Não estou falando desse parcelado. Estou falando de um carro que se pagou à vista. Fora o custo de oportunidade também, que também não vou entrar nesse mérito, mas se você tivesse investido esse recurso, você teria muito mais. Então, assim, o carro realmente nunca é investimento, né? O carro é uma necessidade. Então você deve calcular se realmente compensa ter carro, especialmente a cidade que você vai morar. Tem cidade que tem o transporte que atende muito bem, que aí você troca aí 175 euros, 180 euros por 30, né? Agora, óbvio, né? Se você vai usar o carro para o trabalho, por exemplo, ou você tem criança pequena, vai se deslocar muito, escola tal, de repente vale a pena, tá? Muitas vezes aí os ganhos, por exemplo, você vai visitar cliente com o carro. Os ganhos podem compensar os gastos porque você vai levar menos tempo em se deslocar, vai vender mais, por exemplo, se for esse tipo de atividade que você for desenvolver. Então, cada situação tem que ser bem avaliada. Mas por muitas vezes, até o Uber é mais vantajoso do que ter o carro. Porque você vai pagar ali um valor X, sei lá, 4, 5 euros, se desloca, e no final das contas vai sair bem mais em conta, né? Às vezes você fica com o carro parado na garagem, usa pouco e gasta muito. E se a decisão for por ter mesmo um veículo, os mais básicos aí, vamos dizer que você compra o mais básico, pelo menos 150 euros você tem que reservar por mês para manter o carro, tá? Então isso é um gasto aí que não tem para onde fugir. E agora vamos falar do gasto pessoal, né? E aqui é pessoal mesmo, né? Tem gente que gasta mais, gasta menos. Eu particularmente, o único gasto pessoal que eu tenho é com cabelo. Então corto o cabelo, tenho lá o gasto lá do barbeiro, né? Cerca de 12 euros, 10 euros, 12 euros, dependendo do lugar. E dependendo da cidade também, né? Tem cidade que você vai pagar 15, 20 ou mais, né? Num barbeiro, euros. Então se você faz a barba, às vezes a esposa faz a unha, questão de sobrancelha e outras coisas mais aí, você tem que reservar um valor. Então eu colocaria aí em média, não dá para saber a sua realidade, mas colocaria em média aí 40 euros para esse tipo de despesa, tá? Bom, fechado esses 10 itens de custo de vida, né? Vou resumir aqui o nosso gasto, né? Num exemplo de um casal sem filhos, morando num apartamento T1, num apartamento de um quarto no centro, sem gasto com educação, tá? E comprando um carro básico. Vão ter o custo mensal aí de aproximadamente 1.300 euros. Se os dois trabalharem e receberem por volta de um salário mínimo, dá, né? Mas dá assim super apertado, tá? Eu sugiro, lógico, sempre ter uma reserva guardada para emergência, porque
você não sabe o dia de amanhã, né? Você também precisa poupar. Então, assim, além da reserva de emergência, você precisa poupar. E não dá para trabalhar só para sobreviver. Então, outros imprevistos podem acontecer, né? Então, pode furar um pneu, ter uma demissão, furar, sei lá, uma chave que quebra na porta, seja lá o que for. Então, pode até parecer pessimismo, mas é pura prudência mesmo. Eu acho que a gente tem que ter reserva, tem que ter poupança, porque a gente precisa pensar no futuro, né? E agora que já detalhei esses 10 itens, né, e passei pelo o custo de vida de uma forma geral, dá para passar pelas outras cidades aí de forma mais rápida. E a nossa segunda cidade é a cidade do Porto. Porto é uma cidade linda, né? É conhecida pelas pontes aí, imponentes, né? Pela produção do vinho do Porto, né? Todo mundo conhece. E é um lugar para quem quer apreciar a vida, uma vida cultural mesmo, né? Quem aprecia. E segundo o censo aí do último ano, né? Como eu falei, hoje Porto tem por volta de 232 mil habitantes. No item habitação, que é o nosso primeiro item, né? Um aluguel de um apartamento T1 no centro custa em média 670 euros. Um de 3 quartos no centro, 1.150. Então é um valor superior, obviamente, a Braga, né? Fora do centro se paga aí 500 euros, né, num T1 e um T3 850 euros. Para a compra, o metro quadrado está em torno de 2.250. Tá? Em relação à alimentação, de forma geral, tá? Em Portugal não varia muita coisa não. Então você pode considerar o mesmo valor de 300 euros aí, mais ou menos, um pouquinho mais, para um casal. Tá? E se aplica a dica também de fazer aquela compra virtual. Né? Então você entra lá nos sites dos mercados e vê o seu custo da alimentação. Falando do transporte. O custo do transporte também é em média 30 euros mensais. Mas para um casal você dobra aí 60. Né? E diferente de Braga, o metrô possui integração com trem. Né? É possível usufruir dessa integração, tem também ônibus, trem e metrô. E você lá é utilizado o cartão andante, é o nome do cartão, e vale muito a pena ter um tipo de passe dessa forma que você economiza no dia a dia. O quarto item é educação. No Porto o valor das propinas também não variam muito, tá? Mas a depender do curso, tem umas mais caras, outras não, mas aqui em geral o Porto é mais caro que Braga. Também vou deixar na descrição o link para você consultar os valores do curso lá na universidade, tá? E você tiver essa dúvida. Mas, por exemplo, um mestrado aí na Faculdade de Engenharia Civil, né? Lá na Universidade do Porto. Para aluno que é CPLP, né? de língua portuguesa, vai custar mais ou menos 3.300 anuais, tá? Esse mestrado. E se você for usar uma média aí, seria mais ou menos a mesma coisa de Braga, 300 euros, cerca de 300 euros. Mas lembrando que tem curso que é mais caro, então essa média aí pode subir. Falando da saúde, varia pouco, tá? Mas em média pode usar como referência 40 euros. Utilidades, que é aquelas despesas fixas, né? De luz, água e tal. Você pode considerar também uma média de água 20, eletricidade e gás um pouco mais, 110, internet mais uns 30 aí, né? Então, lógico, vai depender do tamanho da família também, mas você pode colocar 160 euros como gasto médio aí de utilidades. O lazer, podemos fazer a mesma referência também de Braga, se você não tiver uma vida muito ativa, né? Assim, mas em geral, como o Porto é um pouco mais caro, dá para colocar aí 120 euros, mais ou menos. Se você tiver a vida ativa, bem ativa, quer dizer, você acaba indo mais para a rua, né? Você vai gastar o dobro disso. Então você dobra, tá? Vestuário, por volta de 50 mensais, tá? Para roupas e sapatos, é um pouco a mais também do que Braga. Veículo é aquela mesma situação que eu falei, né? Se você não for usufruir do transporte público, você vai acabar comprando um carro. E aí você tem que lembrar que você tem aquele custo todo, com a particularidade que Porto você vai gastar aí um pouquinho mais com estacionamento, que lá tudo estacionamento é pago, e eu colocaria por baixo 10 euros. Então, uma despesa mensal aí de um carro básico, vamos botar 150 euros, né? Mais 10 aí, 160. Tá? Se for parcelado, obviamente, você inclui o valor da parcela também. E a parte de cuidados, né? Cabelo, barba, sobrancelha, unhas e tal.
Aí você coloca 40 euros mensais. E agora vamos para a terceira cidade, que é a cidade de Aveiro, né? Que é a nossa cidade aqui. Não preciso nem colocar foto, porque o fundo já diz tudo. Mas Aveiro é conhecida como a Veneza Portuguesa, como eu disse, né? É uma cidade super charmosa. Possui 81 mil habitantes, tá? Habitação aqui, que é o primeiro item. O aluguel de um apartamento de um quarto é na média de 480 euros. No centro, tá? De 3 quartos, 770 euros. Se você for um pouco mais longe do centro, você vai pagar 390 euros num T1, de um quarto, e 570 num de 3 quartos. O metro quadrado para a compra do imóvel está mais ou menos por volta de 1.300 euros. Não é também nada tão absurdo como quer dizer, o Porto e Lisboa, né? Em relação à alimentação, falando de mercado, não varia muito, como eu coloquei. Então você pode considerar aí 250 euros para um casal. O transporte também 30 euros. E aí você faz aquele cálculo, né? Dobra, porque se você for em casal vai pagar aí 60 euros. E na cidade de Aveiro não tem metrô também. E o ônibus que é o principal meio de transporte. Mas lá tem uma outra particularidade, tem o transporte fluvial, que é bem legal e faz essa integração. Então você pode usufruir disso aí. A educação também. A Aveiro possui universidade e assim, é uma universidade super conhecida, uma das melhores do país, tá? E as propinas são mais caras, realmente, o valor das mensalidades, né? Então, no exemplo do mestrado de engenharia, você pagaria 3 mil euros a 5 mil euros anuais, mais ou menos. Então, é um custo mais pesado, né? E a média aí, a gente pode colocar também, considerando o piso, né, 300 euros mensais. Vou colocar também na descrição o site da universidade para você consultar também o valor dos cursos, as opções e o valor das propinas. Falando da saúde, né? Varia pouco também, mas em média podemos usar uma referência aí de 30 euros, tá? Utilidades aí, despesas fixas, né? Água, luz, como eu falei. Você pode usar como total aí, que é um pouco mais baixo aí do que Porto, um pouco não, né? Até significativamente mais baixo, você pode colocar 130 euros. Em relação ao lazer, você pode usar a referência aproximada dos demais, mas um pouco a menos. Acho que você pode colocar aí 100 euros como um gasto mensal normal, né? Assim, de usar restaurante e outras coisas, mas se você tem uma vida mais de boteco, de repente estar indo para cinema, teatro e usufruindo mais, você pode dobrar esse valor, tá? Vestuário pode aumentar um pouquinho também, 45 euros para roupas e sapatos. Em relação ao veículo, né? A mesma situação que eu coloquei, você vai gastar aí uns 150 euros, também como piso, tá? É um valor que provavelmente pode ser maior, né? Mas como mínimo aí eu diria 150 euros, né? Aquele carro básico como eu coloquei, se não for considerado o valor da parcela. E por fim, o último item, cuidados pessoais, cabelo e outros, né? Você vai gastar aí para cada um 20 euros, vou botar 40 mensais, tá? E vamos para a nossa quarta cidade, que é Coimbra, tá? Coimbra é uma cidade universitária e possui uma das universidades mais antigas da Europa, que é a Universidade de Coimbra. Particularmente conheci, realmente assim, impressionante a universidade, tem museu dentro, realmente é imperdível a visita. E é uma cidade que fica no centro de Portugal, né? Historicamente muito importante. E possui 141 mil habitantes. Em relação à habitação, né? O aluguel de um apartamento de um quarto, T1 lá, custa em média aí 440 euros no centro e 780 euros um de 3 quartos no centro, né? Um T3. Fora do centro, um T1 sai 310 euros e um T3 sai por volta de 580 euros. E um metro quadrado para compra de imóvel sai mais ou menos 1.250 euros, né? Em torno disso. Alimentação. Alimentação também não varia muito, tá? No caso de Coimbra. Você pode considerar um valor de 250 euros. O custo de transporte também, né, o outro item. 30 euros mensais, se você for considerar casal, 60 no total. A cidade também não tem metrô, então o ônibus é o principal meio de transporte. Então é o que você vai utilizar se você optar pelo transporte público. A educação, né? A Coimbra tem essa universidade que é super conhecida, é renomada internacionalmente. Isso afeta também o preço, né? Então, dependendo do curso, para quem tem cidadania vai pagar 697 euros. Para quem não possui, pula para 7 mil euros. Então, assim, é uma diferença absurda, né?
Então o custo realmente, antes de pensar em se mudar, é olhar o custo também da universidade, porque só o custo de 7.000 euros anuais pesa muito para o orçamento, né? Eu vou colocar também na descrição, né, os cursos que tem lá, e aí você consegue também enxergar o valor das propinas, tá? E bem, saúde, né? Varia pouco, mas em média podemos usar também de referência 30 euros, né, para Coimbra. E utilidades também, água vai gastar 20 euros, gás, internet cerca de 70 e mais 30 aí de telefonia, né? Lógico, considerando o número de membros da família. Então dá para colocar 120 euros aí mensais. Lazer, a mesma referência, então dá para colocar cerca de 100 euros aí se você tiver uma vida menos ativa, se tiver uma vida mais ativa, 200 euros. Vestuário também é a mesma coisa de Aveiro, 45 euros eu acho que é um valor que atende, tá? E veículo a mesma situação lá, 150 euros, que é o que você vai acabar gastando. Só cuidado na hora de se aventurar se você for para Coimbra, porque na universidade tem lugar que carro não passa. Parece que passa e quando você está ali no caminho, não passa. Tem que dar ré, é uma situação hilária. Eu passei por isso. Mas bem, cuidados pessoais que é o último item, né? Também mais ou menos a mesma coisa, 20 euros, você pode multiplicar por 2 para um casal, dá 40, tá? E a última cidade que é Lisboa. Lisboa é a capital do país e é uma cidade rica em cultura e história, né? É muito turística, tem uma arquitetura deslumbrante, quer dizer, e tem muita gente, 545 mil habitantes. Lógico, é a capital, né? Onde tem os empregos, onde tem mais, vamos dizer assim, mais lazer, eu diria, porque você tem mais oportunidades de estar vendo espetáculos, coisa que talvez só em Porto que você tem aqui, o restante vai tudo lá para Lisboa. Exemplo, minha filha quer assistir o show do canal Panda, que tem o canal Panda de Portugal, que fez 25 anos, que vai ser em Oeiras, é próximo ali de Lisboa. Pra gente fica caro ir se deslocar. Só que ali quem mora, quer dizer, tem tudo muito mais perto, mais próximo. Mas lógico, é uma cidade com custo de vida muito mais elevado. Isso se reflete na habitação, que é o nosso primeiro item. O custo de habitação pesa realmente, né? Então um apartamento de um quarto, em média, custa 850 euros no centro, tá? E um de 3 quartos, um T3, 1.600 euros, tá? Fora do centro, que é o que muitas pessoas fazem, mudam para Portugal, especialmente para Lisboa, por conta de emprego, né? E acabam ficando ali nas redondezas, não ficam no centro, porque o centro é realmente inviável. E como Portugal é pequeno, quer dizer, você se desloca com uma certa velocidade, com pouco tempo. Quando a gente no Brasil fala que vai gastar tempo, é um trânsito de São Paulo, do Rio. Aqui as pessoas que moram aqui acham que 10, 15 minutos é um absurdo. Pra gente é nada, né, no Brasil, com essa dimensão que é de um continente, né? Então, morar em torno de Lisboa, vamos dizer assim, na área metropolitana ali, você não vai se deslocar com muito tempo, você vai gastar pouco tempo. Lógico que existe um trânsito, né? Mas existem vários meios aí de transporte, eu vou falar mais à frente, e vale a pena, financeiramente falando, até porque no centro às vezes inviabiliza qualquer tipo de mudança por conta do imóvel. Mas bem, voltando, né? Falei, T1 eu acho que 650 euros, cheguei a falar, e o T3 sai por 1.100 euros, isso fora do centro, tá? O metro quadrado para compra de imóvel em Lisboa gira em torno de 3.400, que é um valor altíssimo, né? Então, para financiar realmente é um pouco mais complicado. Muita gente mora de aluguel, inclusive os portugueses, né? Eles sofrem também com o valor dos imóveis. Alimentação, tá? Se gasta em torno de 350 para um casal, já se gasta um pouco mais, porque é uma cidade com custo de vida maior, né? Transporte também vai se gastar em média 40 euros mensais, por 2, 80 euros. O transporte também você tem integração, você vai usar bastante, quer dizer, você tem o ônibus, tem o metrô, né, várias formas de integração e você acaba usufruindo bem disso, vai ser bem atendido, não tem a necessidade de carro. Até porque Lisboa tem uma particularidade, tem locais que carro não entra, o meio ali, os estacionamentos são caríssimos exatamente para desestimular o volume de carros, porque o trânsito já está puxado. Então, assim, carro realmente é um gasto bem elevado em Portugal, em Lisboa, eu já vou falar. E sobre educação, né?
Lisboa dispõe de várias universidades, tá? Assim, tem a U Lisboa, que é a mais conhecida, né? Se você pretende, por exemplo, fazer um mestrado em engenharia, como nos exemplos que eu dei aí, fica em torno de 2.750 euros, né? Anual, tá? Não é muito barato, mas é uma média aí nacional. Também não fica longe dos outros. Você pode usar mais ou menos 300 euros aí mensais, né? Como média. Também vou colocar na descrição o site para você consultar os cursos e as propinas, tá? Em relação à saúde, né? Varia pouco, mas em média podemos usar uma referência de 40 euros, um pouco a mais. Em relação às utilidades, né, que são as despesas de luz, água e outros, você pode usar um valor superior também, cerca de 170 euros, eu acho que é uma média, tá? Lazer também, aqui a referência é superior, tá? Porque o custo de vida é maior, acaba você tendo uma vida mais ativa, a cidade é mais ativa, mais viva, e aí você vai ter pelo menos uns 160 aí de gasto mensal. Se você tiver realmente usufruir muito mais, vamos dizer, sai mais, vai a restaurante, usa muito mais, você pode dobrar esse valor, vai para 320 fácil. Vestuário também é mais caro, você pode colocar aí na média de 60 euros mensais para roupas e sapatos. Tá? Veículo, aqui eu coloquei, né, a situação é mais complicada porque você vai gastar mais com estacionamento também, então pelo menos você tem que somar mais 30 euros de estacionamento, pelo menos, tá? Então se a gente for usar aquela média aí de 150, 160, põe 30, vai para 190 fácil. E por fim, os cuidados pessoais. Também tem um custo um pouco mais elevado. Em Lisboa a gente pode colocar como média uns 40 mensais, tá? 40 euros. Como eu falei ao longo desse vídeo, tem vários itens que as pessoas não consideram, né, nas suas projeções aí, e não colocam no orçamento, tá? E às vezes a gente vê algum conteúdo na internet e vê que a pessoa não colocou, né? Acaba omitindo alguma informação importante que às vezes inviabiliza uma mudança de país mesmo. E uma delas são os impostos, né? Quer dizer, eu sei, tá, se perguntar, Johannes, mas o Brasil tem imposto também? Tem, realmente tem, só que o buraco é mais embaixo que em Portugal. Aqui o imposto pega muito mais do que no Brasil. No Brasil tem vários impostos, né? Como aqui também. Então tem lá o ISS, o ICMS, né, que a gente acaba pagando. Aqui tem o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que tudo, praticamente tudo, incide IVA, né? A não ser que você tenha algum tipo de isenção. Então, é algo como se fosse o ISS ou ICMS, tá? A diferença é que o ISS no Brasil, a alíquota máxima é 5%. Aqui o IVA é 23%. E a tarifa, vamos dizer assim, é a alíquota mais comum, 23% aqui. Então, para cada item que você compra, você acaba pagando muito, né? E incide sobre tudo, serviço, mercadoria, tá? E é pesado, realmente é pesado. Encarece bastante o preço dos produtos. E não é só em Portugal, né? Tem a Europa inteira aí, a gente tem uma carga tributária pesada. Mas aqui em Portugal é uma das mais pesadas, tá? Da Europa. Tá entre as mais pesadas da Europa. E se você for pensar aqui no Brasil, se a gente somar todos esses impostos aí, pelo menos ICMS e o ISS, eles tomam a surra do IVA de fato. Então, quer dizer que o impacto do imposto aqui é muito maior. Então, tem que ser considerado no custo de vida. E nesse caso do IVA, por exemplo, muito embora o principal seja 23%, você tem uma tarifa intermediária de 13% e uma mínima de 6%, tá? Mínima de 6%. Mas a que mais incide normalmente é de 23%. Então se você compra um carro aí de 2.300 euros, pode ter certeza que ele vale 10, né? Você acabou pagando aí 2.300 aí de IVA, né? 23%. E tem imposto de renda também, né? O imposto de renda que chama IRS, né? E assim como no Brasil também é progressivo, né? De acordo com o quanto você ganha por ano, tá? E as taxas vão aumentando. Só que no Brasil você tem umas taxas com limitação, né? Que é 27,5% a última taxa, né? A última tarifa. Então, na tabela atual no Brasil, quem recebe até 1.903,98 é isento, né? Em Portugal, quem recebe até 686 euros, que é muito próximo do mínimo, é isento, tá? No caso, no Brasil, a alíquota aí vai
até 7,5% na primeira alíquota e a última 27,5%. Então são 5 faixas de base de cálculo, né? Progressivas, né? No caso da alíquota em Portugal, você começa nos 14,5%. A diferença já começa aí, né? E além disso, um pouco mais do que o salário mínimo você já começa a contribuir. E além disso, né, a alíquota máxima, dependendo do valor que você recebe, é 48%. Então, quando você deixa de trazer essa informação no custo de vida, para uma pessoa que paga, digamos, 27,5% de contribuição e de repente vai ficar num percentual muito superior, até porque aqui são 7 faixas de contribuição, no final das contas acaba saindo pesado. Lógico, tem os abatimentos, tudo aquilo que a gente sabe no imposto de renda, mas o peso percentualmente sobre o salário sobre o rendimento é muito maior aqui. Então isso é realmente algo que as pessoas não pensam, mas que impacta realmente um processo, um projeto de mudança de país, né? Vamos comparar o custo de vida entre os dois países, tá? São países diferentes, lógico, com duas dimensões completamente diferentes. O Brasil tem dimensões continentais, como eu falei. Custo de vida também varia muito entre cada cidade, né? Cidade que é bem maior do que outras, né, no Brasil, e assim como acontece aqui em Portugal. Mas lógico, né? Eu acho que uma simples conversão do real para o euro não é suficiente para se fazer um comparativo de custo de vida, tá? Isso aí sem dúvida que não. É um item, mas não é o item, vamos dizer assim, único para esse cálculo, tá? E aí, o que entra? Entra o salário mínimo, ou um salário médio de cada país, né, para fim de comparação. E tanto no Brasil como em Portugal, o salário mínimo em tese, né, tem que atender a todas as necessidades. E não vou nem falar disso porque está lá na Constituição, e está na Constituição aqui também de Portugal, mas a gente sabe que não é bem por aí, né? Não é assim que funciona. Então, quando a gente pega essa média de salário mínimo, para saber o poder de compra de cada país, a gente precisa avaliar, né? Então, o que um salário mínimo em Portugal, um salário médio em Portugal e um salário mínimo no Brasil, ou médio no Brasil, pode comprar, né? E aí você consegue identificar o poder de compra. Portugal tem um poder de compra muito maior. Proporcionalmente, assim, se você for pegar o salário mínimo como referência, um salário médio, você compra muito mais com o salário aqui do que você compra com o salário mínimo ou salário médio no Brasil. Isso 40% mais, tá? Em média, o Brasil, o poder de compra é 40% menor do que em Portugal. Então, você vê que realmente, assim, ao primeiro momento você olha e fala, então o custo de vida é maior no Brasil. Não. Infelizmente, né, assim, tem outras variáveis aí, mas se a gente for considerar no global, o custo de vida aqui em relação ao Brasil é 60% maior, tá? Então, a gente vê várias discussões na internet, o custo de vida é maior em Portugal, é maior no Brasil, mas assim, Portugal de fato tem um custo de vida superior. E aí sim, se a gente for incluir a questão da diferença do câmbio, e aí o peso é muito maior, né? Se a gente for considerar aí 6,5 mais ou menos, 6,50 €, né? Ou R$6,50 cada euro, realmente é um custo muito elevado e acaba até inviabilizando, né? Porque o que você vai comprando, o dinheiro vai embora rapidinho, a não ser que você comece a receber muito rápido em euro. Então, eu reforço o que eu falo sempre, tem que ter reserva financeira para mudar para Portugal. Tem que se planejar, inclusive, financeiramente, né? E Portugal está entre os países com menor custo de vida da Europa. Muito embora tenha um custo de vida maior do que no Brasil, mas está entre um dos países com menor custo de vida. E aí, o que muitos dizem aqui, né? Portugal pode ser a porta de entrada para a Europa. Não sei se é o país que você deseja morar em definitivo, mas com certeza pode ser um degrau aí para chegar no país que você quer, né? Pode ser uma porta de entrada para a Europa de fato. Porque você vai passar a ganhar em euro e vai realmente se organizar e entender como funciona aqui, tá? Vou colocar na descrição também, além do site do Numbeo que eu falei, um outro site também que é bem legal daqui, tá? Que é do Sapo, que você também consegue fazer uma série de simulações aí relacionadas a custo de vida, tá? Tem uma calculadora de custo de vida, eu acho que vai ajudar bastante também. E para finalizar, qual a cidade de Portugal com um custo de vida mais barato? Essa é uma pergunta que eu recebo muito, né? As pessoas perguntam. Eu não vou falar da cidade que é mais barata, porque Portugal tem mais de 30 cidades pequenas, com menos de 5 mil habitantes. Então, se você for pensar em estrutura mínima, aí, né, assim, que você está vindo da cidade, normalmente da cidade que tem muita gente,
E para uma cidade muito pequena, que com estrutura às vezes não vai te atender, né? Então eu não vou considerar as cidades pequenas, mas das cidades médias, tá? Aqui de Portugal, eu vou falar qual que tem a menor custo de vida, tá? Em relação ao que tem oportunidade de trabalho, lazer e tal, tá? Nesse contexto todo, Bragança, que é no norte de Portugal, é muito colado ali na Espanha, é a cidade com menor custo, ou pelo menos até o momento, tá? Pode ser que eu esteja enganado, que tenha alguma outra, mas das pesquisas que eu fiz, Bragança, ela realmente supera, pelo menos pelo baixo custo, as outras cidades. Pra você ter ideia, um T1, né, em Bragança tem uma média aí de 200 euros no centro, então é bem menor do que o que eu falei em relação às outras cidades. E de forma geral também o gasto é muito menor, tá? De alimentação. Até porque alimentação você acaba comprando direto do produtor, né? Uma cidade que tem uma cidade mais rural, vamos dizer assim, né? Tem essa área mais verde. Então você acaba comprando muito mais barato também os alimentos, né? Incluindo se você gosta do interior, né? E gosta de usufruir da beleza, da natureza. Bragança é uma cidade assim excelente e fica uma opção aí para você morar a 2 horas do porto, mais ou menos, né, de carro. Não é tão longe. É longe para referências portuguesas, mas para a gente no Brasil não é, né? A distância aí de Brasília, Goiânia, por exemplo, tá? Só que, lógico, é uma cidade que tem um clima também diferente. Então, 9 meses de frio, 13 meses de muito calor. Então, você tem que ver se você tem perfil para aguentar isso, tá? A gente acha que tem e, passado o tempo, vai sofrendo um pouquinho com isso. Já falei também em vídeos anteriores também, tá? Mas sem dúvida é uma boa opção e pode ser uma boa cidade para você, né? E bem, resumindo aqui o que eu falei sobre o vídeo de hoje, né? Quer dizer, como funciona o custo de vida em Portugal em 5 cidades, né? Com base nesses 10 itens que eu falei. 3 menos comuns do que a gente vê aí na internet, ou quase não são divulgados na internet. Falei também de itens que as pessoas não falam na internet quando se fala do assunto custo de vida. A comparação do custo de vida e poder de compra entre Brasil e Portugal também, da cidade mais barata que eu falei agora, né? E várias outras dicas aí que eu acho que foram para contribuir, espero que tenham contribuído aí com o seu processo de mudança. Espero mesmo que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, curta, compartilhe aí com as pessoas que de repente podem precisar dessa informação. Se você quiser tirar dúvidas ou mesmo sugerir algum tema, escreva ali nos comentários, eu vou responder tudo com muito gosto. Obrigado pelo seu tempo, melhores cumprimentos e até o próximo vídeo. Acabou que eu não coloquei no vídeo, mas para você que ficou até o final, essa é uma tabela comparativa do custo de vida entre as cidades avaliadas, né? Essas cidades que nós falamos aí no vídeo, e considera um custo de vida para um casal sem filhos, sem gasto com educação e transporte, e considerando que vão comprar um carro, né? E considerando também que é uma vida um pouco menos ativa, né, em relação ao lazer. Então, espero aí que ajude de alguma forma e que seja útil.